Sem mais delongas, nós vamos neste momento para a palavra, dando início à série de mensagens, buscando Deus, o próximo passo. Deus tem falado conosco e Deus vai falar conosco nessa manhã também. Amém? Eu quero, abram comigo 1 Reis 8, versículo 16 em diante, eu estarei lendo. 17, versículo 8 até o 16, eu estarei lendo, amém? Glórias a Deus. 1 Reis 17. Se você quiser acompanhar aqui também. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te. Vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. Então Elias se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhes disse, traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhes disse, não temas, vai e faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no aqui fora, depois fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, e queremos nesta manhã ouvir a tua doce voz, ministrando aos nossos corações, nos direcionando em tudo, para que nós possamos em tudo glorificar e exaltar o teu santo e adorável nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Manhã maravilhosa, manhã de Santa Ceia, de celebrarmos a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estarmos reunidos na presença de Deus. Como é maravilhoso podermos levantarmos e podermos adorarmos, louvarmos, bendizer o nome do Senhor, irmãos. É maravilhoso. E dando sequência a essa série, a vida cristã é uma jornada de fé constante. E é necessário estarmos conectados a Ele, para não perdermos o time daquilo que Deus está nos direcionando, daquilo que Deus está nos comunicando. A jornada cristã é como um quebra-cabeça que está sendo montado e exige muita atenção para ouvirmos com clareza o nosso Deus, para ouvirmos com clareza aquilo que Ele quer ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, estar atento a tudo quanto Ele tem falado. Quando Deus Ele fala aos nossos corações, é muito importante nós guardarmos, porque nós iremos utilizarmos em algum momento. E como falei na semana passada, Deus começa tratando com o seu povo, profetizando através do profeta Elias seca sobre a terra. A crise foi lançada e Deus está trabalhando no coração do seu povo. Nenhuma crise que venha sobre as nossas vidas, ela é em vão. Ela também não é para destruição, para a morte. Mas se abrirmos os nossos olhos espirituais, olharmos pelos olhos da fé, nós entenderemos que tem algo de bom que Deus quer fazer através de tudo isso. E começa aqui a surgir grandes dúvidas,
reflexões na mente do seu povo. E perguntas diversas surgem, porque estão passando por aquelas dificuldades, por aquelas lutas. As crises nos levam a ter essas reflexões, de perguntarmos, questionarmos o porquê estamos passando por tal dificuldade, por tal luta. Era o que estava ocorrendo no meio do povo de Israel. Era o que estava na mente e no coração daquele povo. Mas Deus tratando ao coração de cada um deles. O rei Acabe fica muito irado, ele não reflete, ele fica muito irado com o profeta Elias, que tem que fugir pela segunda vez aqui. Deus está dando uma direção, Deus está dando os passos que ele precisa dar para que o propósito de Deus venha se cumprir na vida dele. E é neste momento de crise que Elias está prostrado, Elias está ligado, Elias está buscando em Deus, adorando a Deus, clamando ao Senhor uma resposta para que ele pudesse dar o próximo passo. Ele precisa de algo consistente para que ele possa sair daquele lugar e partir com fé, com confiança. Ele aguarda a resposta de Deus. Você tem aguardado a resposta de Deus para a sua vida? Você tem aguardado Deus dar o sinal de ok para que você possa prosseguir? É neste momento que Elias está buscando a presença de Deus. Ele não tem um quarto aqui, como diz em Mateus 6, que entre no seu quarto, tranque a porta e ali clame ao Senhor em secreto, porque o Senhor te vê. Irmãos, as crises, as dificuldades, é o momento onde nós se prostramos diante de Deus e fica somente eu e Deus, você e Deus, clamando ao Senhor. Mas tenha certeza, Deus está contemplando o seu coração, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração e Ele está trabalhando em seu favor. Esse é o caminho daqueles que andam com Deus, que buscam a Deus, para serem bem-sucedidos em toda a sua jornada. Para não ficarem pelo caminho. E a primeira verdade que eu quero vos comunicar: aqueles que esperam no Senhor, sabem para onde estão caminhando. Versículo 8 e 9. Como nós lemos: então veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a ele a palavra do Senhor. Muito interessante, estava observando essa colocação. Veio a ele a palavra do Senhor. Quer dizer, Deus fala conosco. Deus, Ele traz resposta para nós. Deus se comunica com o seu povo. Deus se comunica com você. Veio a palavra. E a direção é: levanta-te. Levanta-te. E vai a Serepta. Quer dizer, Elias está ali diante do ribeiro que secou-se, desamparado, desanimado, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou beber água? Eu vou perecer. Mas ele espera no Senhor. Irmãos, nós temos muitas das vezes uma precipitação muito grande em querer agir, como eu falei na semana passada. A situação é criada. E o desespero muitas das vezes toma conta e queremos tomar partido. Mas Elias não. Ele aguarda. Ele espera a palavra do Senhor. Ele espera ouvir de Deus para que ele venha a ser bem-sucedido. O relacionamento com Deus é surpreendente. E nos traz vários benefícios que nos levam a viver leves e despreocupado com o nosso dia a dia. Através do quê? De uma confiança. A direção de Deus, viver sem a direção de Deus é algo frustrante. É viver no vale da indecisão. É não ter certeza de nada. É viver em constantes medos. Não ter a direção de Deus é viver frustrado em todo o tempo. Sabe por quê? Eu começo a agir na força do meu braço. Eu digo, tem a ver comigo, é eu que vou fazer, é eu que vou realizar, é eu que vou adiante. Mas há uma grande diferença quando você ouve de Deus: levanta-te e vai. É diferente.
E quais benefícios adquirimos através de um relacionamento com Deus constante, de busca constante, de leitura, de oração? Primeiro, uma fé consistente. Crê em Deus ainda que todos acham que eu e você estamos cometendo uma loucura. Confiamos plenamente naquilo que Deus falou aos nossos corações. Pois a fé não pode ser vista, se não for vista como uma loucura, não é fé. É uma loucura muitas das vezes. Muitas pessoas não entendem as atitudes que nós tomamos por fé. Parece loucura. É muito mais fácil crermos no óbvio, naquilo que está sendo planejado por nós, e que nós achamos que temos a plena certeza que tudo vai dar certo. Em algum momento pode não dar certo e nós nos frustrar. 1 Coríntios 1,18 nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Muitas das vezes é loucura para o mundo, é loucura para muitos, mas para aqueles que creem, para aqueles que se relacionam com Deus, para aqueles que têm intimidade com Deus, eles sentem a presença de Deus de tal forma que ele não hesita em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. É fé, é loucura. Mas entenda, foi o que eu ouvi de Deus, foi o que Deus falou ao meu coração, eu creio. Parece uma loucura, mas Deus está me direcionando. Essa é a diferença. Segundo, maturidade espiritual, pois aprenderemos a sermos analíticos e atentos com todas as ordenanças de Deus, buscando ter plena convicção de que o próprio Deus quem está me direcionando. É maturidade. Deus ordena. Deus ordenou: levanta-te e vai a Serepta. Maturidade. Ser analítico. Saber ouvir a voz de Deus. Entender que é Deus que está falando com você. Entender que é Deus quem está te direcionando. E terceiro, obediência. Ter um coração esvaziado de dúvida e medo, tendo total disposição para executar aquilo que Deus colocou no seu coração sem hesitar. Perceba aqui, irmãos, um relacionamento tão constante, tão íntimo, tão afinado, que através de ouvir a sua doce voz, eu não vou hesitar de forma alguma em não cumprir aquilo que Deus ordenou à minha vida. É conhecer a voz do Mestre. É conhecer a voz do Mestre e ter clareza para tudo. Eu ouço tão nitidamente a voz de Deus que eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de nada, de ouvir Deus nitidamente falando ao meu coração. Nós percebemos aqui, irmãos, Deus está falando ainda apenas só com Elias. Ele está apresentando uma proposta para Elias. E isso está digerindo dentro dele. Deus está falando conosco, e muitas das vezes, a tomar atitudes ousadas. Isso não quer dizer que nós iremos agir, mas olha, é a questão de termos essa maturidade espiritual, essa fé consistente, para sermos obedientes à voz de Deus, e partirmos com fé, com segurança. Os desafios que Elias recebe de Deus, são muito ousados. São ousados. E perceba, é necessário fé para que todos eles se concretizam. Se você observar, quando Deus chamou Abraão, o que ele diz para Abraão? Saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus chama Moisés, querendo ou não, Moisés vai estar peregrinando um deserto, um local difícil. Ele já conhecia, mas era difícil porque o povo não conhecia. É por fé atravessar aquele deserto e em busca da terra prometida. E tanto outros homens de Deus que Deus falou, Deus lhe fez promessas, como aqui Deus está tratando com Elias e com o povo de Israel. Elias está atento, somente ouvindo a cada passo que Deus está lhe dando. Os desafios que Elias tinha pela frente eram ousados, eram grandes, e é preciso ter alguns cuidados para que esses desafios
não sejam frustrados. Para que ele possa dar passos seguros. Primeiro, ter disposição para encarar a cada um deles. É disposição, irmãos. Muitas das vezes, Deus está fazendo algo extraordinário na minha vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E é necessário termos disposição para encarar a cada um deles. Como eu falei, a crise foi gerada. E aqui começa a ter algumas situações constrangedoras, desgastantes. E eu preciso ter disposição. Eu preciso ter garra para encarar a cada um deles. Segundo, clareza para onde nós estamos sendo levados. E plena certeza que Deus está à nossa frente. Tendo certeza que Deus está nos conduzindo. Quando eu tenho essa convicção, irmãos, nada eu temerei. Ouvir atentamente para não agir por impulsão. Ouvir atentamente para não agir por impulsão. Quer dizer, eu não estou fazendo por emoção, ou porque alguém me incentivou, ou porque todos estão fazendo, mas sim porque eu tenho uma particularidade com Deus. Eu busco a direção de Deus, eu estou ouvindo a Deus. É ter uma fé consistente, é isso, é ter clareza, é ter certeza. Nós observamos muitos desafios hoje em dia, de pessoas dizendo que Deus quer mudar, que Deus quer transformar, que Deus quer te dar, que Deus quer mudar o teu cativeiro, que Deus quer fazer uma grande obra, que Deus vai te abençoar. E quem tem fé para fazer um voto, quem tem fé para fazer isso, fazer aquilo, Deus vai honrar a tua fé. Irmãos, é uma particularidade entre você e Deus. Você não deve fazer nada porque os outros estão fazendo. Deus quer nos levar a ter uma maturidade, uma particularidade de buscar Ele constantemente, dobrando os nossos joelhos, orando em todo o tempo, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, adorando a Ele. Deus, Ele trata com o indivíduo. É a minha fé, é a sua fé que Deus está provando e tratando para que nós venhamos crescer em maturidade nele a cada dia. Não por emoção, não por impulsão, não pela necessidade que eu tenho que fazer porque Deus vai me honrar. Não, irmãos. Não é dessa forma. Nós não iremos, creia, Deus é o Deus impossível, Ele pode fazer como Ele quer. Mas entenda uma coisa, quando Deus está tratando conosco, existe um processo a trilhar. E é neste processo que nós temos que se submeter. Elias aqui está agindo em cima daquilo que Deus comunicou somente a ele. Haja naquilo que Deus falou exclusivamente ao seu coração. Elias crê na palavra que veio para ele. Assim como foi da primeira vez que Deus falou que ele iria ser sustentado pelos corvos. Ele crê, ele toma posse. Ele crê que ele iria para aquele lugar e ali tinha um endereço certo para que ele pudesse ir. E iria ali ter também pessoas para lhe recepcionar. Ter clareza do que Deus está fazendo em nós nos leva a confiar plenamente no caráter de Deus. Não há dúvida, não há medo. Significa não duvidar. Sabe por quê? Dúvida significa incredulidade. Deus quer nos levar a ter uma fé consistente. E sabe quando eu adquiro clareza? Quando nós paramos tudo e entendermos que ouvir Deus é algo mais importante que eu preciso para hoje. Eu vou ter clareza. O mais importante de tudo para hoje é ouvir Deus. É algo que impacta os nossos corações de tal maneira que nós não temos como fugir daquilo que Deus tem preparado para nós. O nosso coração é tomado de fé, de esperança, e nós corremos sem medo de errar. Sem medo. Irmãos, quando nós temos a nossa vida bem definida em Deus, nós não temos medo de nada. Não temos, porque o meu coração está tomado pela sua presença, pela sua direção. Deus quer nos levar a viver
uma vida espiritual consistente, para que nós possamos viver em obediência e caminharmos com clareza em todos os caminhos que Ele quer nos levar. Perceba aqui, estar atento ao próximo passo, à próxima atitude que eu tenho que tomar, estar atento ao que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Quando nós temos convicção de quem Ele é em nossas vidas, irmãos, vivemos descansados nele. Elias aqui, ele tem a direção dada por Deus por agora. E é necessário colocar em prática. É necessário colocarmos em prática aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. A segunda verdade: enxergando Deus na escassez, para provar de uma grande provisão. Versículo 10 e 12. Então Elias se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele o chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Perceba, Elias chega à cidade. Ele avista aquela viúva. Tudo está acontecendo conforme Deus havia falado para ele. A proposta de Deus para Elias aos olhos humanos parecia ser duvidosa, irmãos. Ele está indo para uma cidade para depender de uma pobre viúva, carente e desprovida de tudo. Mas Elias aqui ele demonstra o quê? Submissão a Deus. Ele não desconfiou em dar o próximo passo diante do Senhor. Ele segue firme, crendo que Deus iria realizar algo extraordinário naquele lugar. E ele não hesitou em não ir para Serepta. Ele tinha plena certeza que Deus iria usar ele para o seu propósito. As situações, muitas das vezes que nós vivemos, irmãos, perceba, Deus ele tem um propósito na sua vida. Muitas das vezes imaginamos que Deus está fazendo algo em nosso favor, mas Ele está querendo usar você para fazer algo em favor de alguém. Deus tem um propósito. Muitas das vezes não entendemos. A sua jornada em Deus, ela tem um propósito. Viva uma vida com um propósito. E você nunca vai viver um acaso. Nada para você vai ser um acaso, quando nós entendemos que tudo Deus tem um propósito. Nada é do acaso. Se analisarmos o texto, Elias profetizou que haveria seca em todo Israel. Não tinha locais privilegiados. Quer dizer, ou o povo se humilhava-se diante de Deus e dependia dele, ou iria perecer. Irmãos, é por fé. Vivemos por fé e não por vista. Se olharmos as circunstâncias, as crises são os melhores momentos de reflexões que nós temos na nossa vida. De olharmos para dentro de nós. De analisarmos o nosso relacionamento com Deus. Da nossa vida devocional, da nossa vida de oração, da nossa adoração a Ele. De dedicarmos tempo a Ele. De percebermos se nós não estamos vivendo na força do braço, ou se permitirmos deixar que o nosso coração se tomasse de orgulho, e de não querermos ter relacionamento com ninguém, de não ouvir a ninguém, de ter o pensamento que está tudo perdido, não tem mais jeito, não sei mais o caminho de volta. Muitas das vezes, irmãos, quando nós abrimos essa brecha, nós entramos em estado de murmuração, de questionamento. A visão que se tem é de total escassez sobre todo Israel. E o fim é a morte e a destruição. Eles não tinham o que fazer, porque estava preso às dificuldades, preso à circunstância. Esta é a visão que temos, que enxergamos, quando a nossa vida não está no total controle de Deus.
não está direcionada em Deus. Salmos 37, versículo 3 e 4 nos diz: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e se alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Irmãos, a situação pode estar muito turbulenta, mas confie no Senhor seu Deus. Faça o bem e não julgue ninguém por mal. Alimente-se da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não se alimente de mentiras que não tem como propósito te fortalecer, mas te desmotivar em todo o tempo, fazendo com que você perca a fé. Muitas pessoas ficam pelo caminho, sabe por quê? Porque no momento da crise, houve conselhos sem sustentação na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem sustenta. A palavra de Deus é quem nos fortalece. Não queira ouvir palavras que venham a massagear o nosso ego, o seu ego, não. Queira ouvir a verdade que Deus quer te falar. A verdade que vai te libertar, a verdade que vai te fortalecer, a verdade que vai tratar o seu coração e te fazer um crente fiel, um crente perseverante, um crente que confia plenamente em Deus. Mas uma vez eu digo, muitas pessoas hoje profetizam bênção, falam de bênçãos, mas não falam do processo de tratar o coração. Deus, Ele quer derramar inúmeras bênçãos sobre as nossas vidas, mas entenda, Ele quer tratar com o indivíduo. Ele quer tratar com o coração. Ele quer ajustar a nossa vida. Ele quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Antes de provarmos qualquer coisa, que nós possamos ouvir de Deus aquilo que Ele quer tratar dentro dos nossos corações. Aquilo que Ele quer tratar em nossos corações. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar e que nós possamos estar atentos para enxergar tudo aquilo que Ele quer fazer. Quando Elias chega a Serepta, ele imagina que iria saciar a sua sede e a sua fome, como Deus havia falado ao seu coração. Mas o cenário era totalmente diferente. Ele ouviu que Deus já havia preparado aquele lugar, e havia uma viúva que iria lhe sustentar com pão e água. Entenda, você nunca vai encontrar tudo pronto e maravilhoso. Nunca. Sabe por quê? Porque você é a pessoa, você é o elo que Deus vai usar para fazer grandes coisas. Deus não faz nada sozinho. Ele tem o prazer de nos incluir na sua história. Ele tem o prazer de nos convidar para que nós possamos fazer junto aquilo que Ele deseja realizar sobre a terra. Deus quer te levar por vários lugares para que você faça parte da história dEle, na vida de outras pessoas, que você seja um instrumento na vida de outras pessoas. Pare de olhar somente para o seu círculo. É muito maior do que você imagina aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. É muito maior, não tem a ver só conosco, irmãos. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior. Ele quer envolver outras pessoas, Ele quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Ele quer que as pessoas enxerguem a grandeza do seu poder através da sua vida. E você é o elo, você é o canal que Deus quer usar para levar transformações. Louvado seja Deus. Somente deixe Deus governar a sua vida. Elias aqui desenvolve um relacionamento com aquela mulher. E ele pede uma vasilha de água para beber e um bocado de pão para comer. Imaginando que viria na mão dele e ele pudesse se alimentar. E naquele momento, aquela mulher tem a oportunidade de abrir o coração para o profeta. A Serepta, onde ela vivia, todos estavam passando pela mesma dificuldade. Você imagina todas as pessoas passando pelas mesmas dificuldades e você vai tomar conselho com essa pessoa. O que você vai ouvir? Tem algo de bom?
Tem algo que vai te motivar? Tem algo que vai lhe trazer fé? Todos estão passando por uma grande dificuldade, não enxergando Deus, não tendo fé, iam se lamentar, chorar e morrer. E ela tem a oportunidade de estar diante de um profeta, e ela tem a oportunidade de abrir o seu coração e compartilhar toda a situação que ela estava vivenciando, ela e o seu filho, até aquele momento. Estava vivendo em escassez total. Ela abre o coração, conta a sua vida, compartilha a sua dificuldade. Deus coloca o profeta no papel de necessitado, ao lado de outra pessoa necessitada. Mas há uma diferença. Há aqui um propósito de Deus. Poderia aqui haver uma grande frustração na vida do profeta. Uma crise na vida dele, pois ele tinha ouvido que Deus iria lhe sustentar através daquela viúva. E o cenário aqui é totalmente diferente. Ele poderia indagar-se, questionar o porquê. Não estava se cumprindo conforme o combinado. Aquilo que Deus havia ministrado aos corações. Quantas vezes, irmãos, já vi pessoas fazendo comentários desse tipo: eu estou passando por uma prova terrível, eu estou passando por uma prova horrível, e Deus falou que ia me exaltar, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia curar, Deus falou que ia transformar. E queremos entrar em rebeldia contra Deus, queremos afastar-se da presença dEle, entramos em crises. Entenda uma coisa, Deus falou que iria alimentar o profeta, mas Ele não lhe informou que forma isso iria acontecer. Se Deus falou algo ao seu coração, persevere, permaneça firme, descanse em Deus, não se precipite em palavras, espere, Deus Ele faz como Ele quer. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro, nós estamos nas mãos de Deus, e é Ele quem está nos moldando, é Ele quem está nos fortalecendo, é Ele quem está nos dando forma. Não se precipite, Ele é Deus. Só podemos descobrir os meios que Deus há de agir em nossas vidas se submetermos a Ele. Você confia no caráter de Deus? Então, irmão, você está descansado nele. Temos que analisar o momento, o ambiente e a situação para descobrirmos qual é o próximo passo. Aceitar os desafios é encarar os processos. É encarar os processos. Nada vai acontecer como nós imaginamos. Ambos aqui estavam desamparados. Deus criou uma situação em que o profeta e a viúva foram colocados à prova. E é nesses momentos que aí entra a maturidade espiritual para colocar a fé em prática. Irmãos, o relacionamento com Deus cresce através de me relacionar com pessoas. De ouvir outras pessoas. De ouvir as suas dificuldades. É a oportunidade que eu tenho de sair do meu mundinho. De enxergar que outras pessoas estão passando por mais dificuldades do que eu. E é onde Deus começa a tratar o meu coração e faz com que eu olhe para dentro de mim e fale: ó, eu não estou passando por prova alguma. Eu vou dar suporte para o meu irmão. Porque ele está passando por uma prova maior do que eu. E Deus me colocou para ser um canal de bênção na vida dele. Eu passo a me compadecer pelas pessoas. Eu passo a me colocar à disposição delas. Eu passo a me colocar à disposição do reino de Deus, para que Ele seja triunfante sobre a terra. Irmãos, não tem nada a ver conosco. Tudo é pelo Senhor. Tudo é a vontade do Senhor. O cenário estava criado. A crise foi criada. E Deus aqui estava aguardando a reação de ambos para entrar em ação. Entenda, as circunstâncias, elas são criadas. É nesta hora que Deus está contemplando a nossa maturidade, a nossa entrega,
a nossa adoração, a nossa confiança, Deus está esperando. Ele está esperando a sua atitude. Qual é a sua atitude? Você enxerga uma muralha? Você enxerga barreiras? Você enxerga espinhos, pedregulho pelo caminho? E você simplesmente volta para trás? Ou você prossegue, saltando muralha, pisando em espinhos, pisando em pedregulhos, mas crendo que lá na frente, Deus tem algo novo para a sua vida? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? Deus cria situações e nós temos que agir com fé, agir com confiança, confiando no caráter de Deus, confiando que foi Ele quem falou, não foi eu, não foi o pastor Fabiano que falou, foi Deus. É confiar no caráter dEle, e é Ele quem vai fazer. Terceira verdade, a convicção inspira fé. Versículos 13 a 16. Elias disse: não temas, não temas, vai e faze como disseste. Porém, fazes primeiro para mim um bolo pequeno e traz-no aqui fora. Depois o fará para ti e para o seu filho. Você está entendendo que aqui há um confronto? Está entendendo um confronto aqui entre aquela mulher? Em colocar a sua fé em prática? Sabe por quê, irmãos? Nós programamos, nós projetamos, nós achamos que o certo é isso e acabou. Mas quando nós somos confrontados, e se nós não estivermos atentos, sensíveis a Deus, sabe o que acontece? Nós somos tomados por incredulidade, por dúvida. E não, é por aqui, não é por ali. O certo é esse. Mais uma vez, nós somos os vasos e Deus é o oleiro. Não viva conforme a sua vontade. Não viva conforme os seus pensamentos. Não viva conforme o seu entendimento, o seu intelecto. Não, viva a vontade de Deus. A palavra da cruz que é loucura para os que perecem. A palavra da cruz que confronta, viva ela. E não tenha medo, confia, porque Ele vai fazer o melhor. Entender o próximo passo é confiar em Deus e ter atitudes ousadas de pura convicção. Elias percebe que aquela mulher não tinha nada para lhe oferecer naquele momento. Nada. Mas Deus estava ministrando ao coração dele. Deus estava falando ao seu coração. Elias ali se cala ao ouvir a voz daquela mulher, as suas necessidades, as suas dificuldades. E ao mesmo tempo que ele está ouvindo aquela mulher, Deus está ministrando no coração dele. De que forma que ele teria que agir? Qual seria o próximo passo que ele teria que dar? Ele sai daquela crise, daqueles questionamentos. E agora? Essa mulher era que ia me alimentar, iria me sustentar e não tem nada para me oferecer. Antes que ele pudesse murmurar, Deus começa a trabalhar no coração dele. Deus começa a tratar no coração dele. Ele entende que ela estava mais necessitada do que ele próprio. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós olhamos para as dificuldades físicas que nós temos. Mas sabe qual é a maior dificuldade que aquele povo, aquela cidade tinha naquele momento? Era a fome e a sede espiritual. Sabe, muitas das vezes nós temos dificuldades físicas sim, mas olha, a nossa maior fome e sede é da presença de Deus. É do Espírito Santo de Deus, porque quando nós se alimentamos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós se enchemos de fé, de esperança, e não enxergaremos crise, mas confiamos que Ele está nos guiando. Quando nós somos alimentados no Espírito, nós não sentiremos fome, não sentiremos fome, porque nós estamos sendo alimentados por Deus. Alimentar-se de Deus gera uma fé suficiente para encararmos todas e qualquer dificuldade que você imagina. Louvado seja Deus.
Nossa caminhada cristã, encontramos situações como essas. Achamos que iremos ser amparados por alguém que julgamos ser mais forte do que nós, mais estabilizados que nós e até mesmo mais espiritual do que nós. Mas o propósito de Deus é de nos tornar um canal de bênção para determinadas pessoas. Talvez você está passando por uma dificuldade, uma luta aí, e você imagina que aquela pessoa é a pedra no seu sapato, é a sua lixa. Mas olha, busque em Deus. Talvez essa pessoa que Deus quer transformar através da sua vida. É essa pessoa que Deus quer tratar com ela através da sua vida. E por muitas vezes não entendermos, nós ignoramos como é importante estarmos sensíveis a Deus. Elias percebe rapidamente que o Senhor queria fazer algo com aquela mulher, exigindo dela o quê? Fé. Ele não apresenta facilidade para ela, ele não muda o seu discurso, ele não muda. Ele insiste, vá e faz conforme eu te falei. Faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim. Poderia soar a mente dela, que cara abusado. Ele quer que eu faça primeiro para ele, não se importa com meu filho e comigo. É fé. Elias entende que Deus quer fazer algo extraordinário sobre aquela mulher. E ele insiste, ele persiste, para que ela fizesse conforme a palavra que Deus tinha colocado ao seu coração. E ela percebe também, irmãos, que Deus estava fazendo algo através daquele profeta. Quantas vezes Deus está fazendo algo através das nossas vidas? Nos pedindo para tirar algo que está atrapalhando a nossa vida espiritual, a nossa caminhada. Quantas vezes Deus quer remover coisas que não contribuem para o nosso crescimento, para o nosso avanço, e nós estamos teimando em não fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E não avançamos em área alguma, porque não confiamos na palavra de Deus. Não confiamos na palavra ministrada aos nossos corações. E não avançamos. Por falta de fé, ficamos confusos, indecisos. E isso não provém de Deus. Mais uma vez, perceba a importância do relacionamento de Deus com aquela viúva. A vulnerabilidade de Elias fez com que aquela mulher compartilhasse as suas fragilidades, as suas necessidades. Abriu espaço para que ela pudesse fazer o mesmo. Vê a importância de andarmos com pessoas inspiradas e direcionadas por Deus. Ele não desiste, ele insiste constantemente para que ela obedecesse não a voz dele, mas a palavra que Deus estava colocando nos lábios dele para a vida dela. E ela entende que era Deus tratando. E ela vai rapidamente fazer como Deus havia falado ao seu coração. Ela age como aquela viúva pobre. Lá de Lucas 21, 2. Ela lança todo o seu sustento. Ela dá tudo o que ela tinha. Porque ela entendeu que quem cuidava dela era o Senhor. Quem podia prover sobre a vida dela era o Senhor. E ela desfruta, irmãos. Como o versículo 16. Da panela a farinha não acabou. E a botija, o azeite não faltou, conforme a palavra falada por intermédio de Elias. Confiança, plena confiança, crê no Senhor de todo o seu coração. Através de uma simples entrega em Deus, ela provou de algo extraordinário. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Seja um crente que inspira fé em outras pessoas. Seja um cristão que inspire outras pessoas para que elas possam exercer fé na sua caminhada. Elias cumpriu o seu papel. Ele inspirou fé no coração daquela pessoa, para que ela provasse de algo extraordinário.